Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VSH Cast, o videocast da VSH Partners sobre negócios, mercado de M&A e os movimentos que estão transformando o ambiente empresarial no Brasil. Hoje vamos falar sobre um tema que está no coração de qualquer empresa, mas que pode ganhar a devida atenção somente quando um problema aparece: a qualidade das demonstrações contábeis. Mais do que um instrumento técnico, as demonstrações financeiras são a forma como uma empresa mostra ao mercado a sua verdadeira situação econômica. E quando essas informações não refletem a realidade da companhia, os impactos podem ser profundos, especialmente em processos de investimento, venda de empresas e fusões ou aquisições. Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje o professor Cláudio Marcelo Cordeiro, contador, mestre em Administração e Gestão Financeira, coordenador do programa de pós-graduação na área contábil da FAI e autor de obras voltadas à contabilidade avançada e internacional. Também nos acompanha nessa conversa Eric Ittner, CEO da VSH Partners. Cláudio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Sempre muito bom falar de contabilidade nesse ambiente empresarial. Que bom. Eric, preparado para a gente conversar um pouquinho especialmente nesse momento tão estratégico, né, pós-reforma tributária? Sempre, nasci pronto. Vamos lá. Vamos lá. Cláudio, antes da gente entrar no nosso assunto principal, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência mais sobre você, sobre o Cláudio pessoa e profissional, porque você atua como contador, mas você também trabalha na formação de novos contadores. Então, conta para a gente como que se deu a tua escolha e tua trajetória e caminhar até aqui. É verdade, é muito tempo já, né? Não sei se nós temos tempo para falar tanto assim, mas são quase 40 anos já de estudando contabilidade, me dedicando a cada vez mais me interessar por esse tema tão amplo que são as ciências contábeis. E o engraçado é que eu comecei a fazer contábeis por uma indicação de uma pessoa que trabalhava na época numa empresa que eu trabalhava mais na parte administrativa, e essa pessoa disse: olha, a contabilidade é um campo enorme de oportunidades. Confesso que no começo eu achei muito difícil, né, assim, entrar, não era bem, né, mas eu me dediquei, eu vi que, de fato, as empresas precisavam muito dessa área, dava muito emprego, né, e aí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, e quando vi, já estava totalmente imerso ali, passando por áreas de auditoria, por áreas de perícia, a oportunidade de escrever ali alguns temas relacionados à contabilidade, e aí peguei uma vertente de ensino também, então estou nessa aí há quase 4 décadas, né? Então, e nesses 40 anos, o que você percebe que mais mudou no mercado da contabilidade? Do ponto de vista, tem vários aspectos que a contabilidade ela foi requerendo uma melhor performance, né? Um ponto crucial hoje é a tecnologia, sem dúvida nenhuma. Né, aqueles escritórios de contabilidade principalmente, né, mesmo as empresas que elas não se aparelharam do ponto de vista de tecnologia, elas ficam muito para trás, né, porque a velocidade da informação tem sido cada vez mais requerida. Esse é um aspecto. O outro é a questão dos investidores, por eles estarem mais globalizados, então exigiu-se uma contabilidade muito mais encorpada, né? E fala-se num contexto global, né? Então, não mais os países regulando as suas normas. Então, isso foi cada vez mais sendo desenvolvido, e hoje, de fato, a contabilidade tem que ser encarada neste contexto, né? Mais globalizado do que local. Menos localizado. Uhum. E, Cláudio, hoje, no seu ver, o contador ele precisa ter um papel mais técnico ou mais estratégico dentro de uma empresa? Eu diria que os dois, né? Eu percebo, assim, muitas pessoas me procuram lá no sentido de indicar novos profissionais, né? Então, há uma carência técnica, assim, absurda no mercado, né? Então, os bons profissionais, eles estão empregados e bem empregados, né? Então, para conseguir essa transferência, né, de conhecimento, hoje é mais difícil, né? Porque as pessoas, elas acabam tendo um conhecimento muito raso ali sobre a contabilidade, que tem ficado cada vez mais técnica nesse sentido, né? Mas também, se essa pessoa for só tecnicista, ela não se dá bem, né? Então, conseguir aliar essa técnica com uma visão mais próxima da administração mesmo, né? Da primeira linha ali de administração dos negócios,
E daí, com esse olhar estratégico, ele é fundamental, né? Às vezes a pessoa afasta muito a contabilidade da estratégia, né? E tem que ser ao contrário, né? Tem que estar cada vez mais próximo e daí sim mostrar o valor que ela tem. E qual que é a dica para o profissional unir essas duas habilidades? Hoje em dia fala-se muito em soft skills também, né? Essa maior capacidade de comunicação, de liderança, de ter uma visão voltada para o futuro, né? A contabilidade, muitas pessoas até criticam que ela só vive do passado, né? Mas na medida que esse profissional ele tem novas expertises ali que consegue ampliar ali o seu conhecimento, né? Sobre outras áreas também, principalmente de gestão, ele vai se tornar um profissional muito mais completo e próximo ali no sentido de ajuda mesmo ao gestor. É esse o propósito, né? Se a gente pensar remotamente, a contabilidade ela sempre andou com a prosperidade. É que as coisas foram deturpadas e ficou muito fiscalista. E aí não deu tempo de, talvez, desses contadores se aperfeiçoarem tanto do ponto de vista de gestão mesmo. Claro. Isso é um problema. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, sem dúvida nenhuma. Antes de iniciar a nossa conversa, a gente estava falando que uma vantagem da profissão é não sofrer com o etarismo, por exemplo, que é um aspecto tão importante, né, para a gente dialogar na nossa sociedade. Mas é importante buscar inovação permanentemente. Sem dúvida, né? O próprio conselho, de uma certa maneira, ele induz a isso, né? Nós temos um código de ética. Dentro do nosso código de ética, deixar de estudar é transgressão ao código. Olha só. Então, tem determinados profissionais, a depender ali da responsabilidade que ele tenha, que ele tem que comprovar anualmente quantidade de horas de estudo. A auditoria é um desses profissionais, né? Ele tem que comprovar isso de fato, né? Porque o mundo é tão dinâmico que se nós nos contentarmos ali somente com aquele conhecimento adquirido durante o processo da graduação, não é mais suficiente hoje, né? É verdade. E, Eric, ao seu ver, qual que é o principal papel do contador hoje em dia nas empresas, principalmente depois desse momento de tanta transição que a profissão viveu? A contabilidade é o idioma dos negócios. Sem esse idioma, não se é possível transacionar. Então, a contabilidade é um pilar fundamental dentro dessas estruturas corporativas. E, em função disso, o papel do contador ele é um papel extremamente relevante, extremamente importante. Ele é um protagonista no mundo dos negócios e sem essa estrutura contábil, sem essa conformidade em relação à apresentação das demonstrações, a gente não tem confiança para conseguir dar o passo e fazer o negócio. Então, ele é uma estrutura basilar, fundamental. Sem ela, efetivamente não é possível o mundo dos negócios existir. Certo. E, Cláudia, entrando agora mais no funil, né, do nosso assunto de hoje, as demonstrações contábeis elas deveriam ser o retrato fiel da situação financeira de uma companhia, né? Mas a gente vê que na prática, muitas vezes, elas acabam refletindo apenas uma parte dessa realidade ou, no pior dos cenários, até uma realidade um pouco distorcida. Na sua visão, por que é tão importante que essas demonstrações contábeis elas representem de forma fiel e muito transparente a realidade econômica da empresa? A contabilidade, como o Eric comenta, ela é um pilar, né? Então, sobre o olhar, assim, de segurança mesmo não só dos negócios, né? Mas eu diria, eventualmente lá acontece uma fatalidade ali com um dos empreendedores, né? Um falecimento, uma ruptura da sociedade, né? Que todo aquele patrimônio, ele acaba sendo, de alguma forma, tendo que ser dado uma resolução a ele, né? Se não tem dentro da contabilidade os registros corretos, vai ser um problema. Porque a prestação de contas hoje, inclusive na justiça, é via contabilidade. Uma prestação através dos registros que foram feitos ali adequadamente, né? O que uma grande parcela, né? Hoje tem mudado um pouco isso, mas uma grande parcela não colocava dentro dos registros contábeis todas as operações. O que vulgarmente a gente chama de caixa 2. Né? Com a melhoria da tecnologia da informação, que as notas fiscais agora são eletrônicas, diminuiu um pouco esse aspecto. Mas, às vezes, aquele negócio não reflete a realidade porque carece do conhecimento técnico dos próprios profissionais. As normas de contabilidade elas foram sendo cada vez mais amplas, né? Então, hoje aqui no Brasil, nós temos um conjunto de normas que ele veio de fora.
A comunidade europeia tinha as normas internacionais e trouxe para o Brasil através de uma série de regramento que é chamado de CPC, Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, né? Se utilizado esses procedimentos desse conselho, a contabilidade fica muito robusta, mas a maioria não sabe nem que existe. Propriamente dito, né? Se nós falarmos de empresas médias e pequenas, então a contabilidade é muito fiscalista no que interessa ser. E acaba deixando uma parte super relevante ali de fora dos registros contábeis. E aí distorce a imagem cada vez mais. Isso é um grande problema, de fato. É um prejuízo. E essa falta de transparência, né, Eric, pode ser um grande prejuízo para empresários que querem vender suas empresas, pensarem numa aquisição, numa fusão, na compra e venda. Que dicas que você dá para o empresário para ter cuidado nesse sentido? Uma estrutura contábil fragilizada inviabiliza por completo o negócio, porque a base de todas as transações, a base de um M&A, a base de uma aquisição, de uma fusão, enfim, é a confiança. Então, ninguém vai colocar múltiplos milhões em algo em que se tem uma estrutura contábil fragilizada. Então, a recomendação direta para o empresário que nos assiste é olhar o setor financeiro, olhar o setor contábil como investimento. Investimento literal, ou seja, aquilo que você coloca o capital e te devolve o retorno. Porque a percepção de valor de um ativo, ele é composto por uma série de elementos. E dentro desses elementos, a conformidade, jogar dentro das 4 linhas, ter demonstrativos que reflitam de fato a realidade da companhia, é algo fundamental, é algo basilar, é um pilar, como a gente comentou há pouco. E sem isso, a gente tem uma red flag e o negócio não evolui, né? Eu presenciei já algumas vezes a transação não sair porque não se tinha confiabilidade nos dados. E aí, como eu já comentei, ninguém vai colocar capital relevante numa negociação como essa, né? A insegurança, ela afasta o capital, né? O capital, ele tem um fluxo, existe muito capital, né? Tanto no Brasil quanto fora, mas ele tem que estar realmente bastante confortável em relação àquilo que se identificou numa etapa aí de due diligence, né? Ou seja, as auditorias que são feitas numa etapa mais avançada da negociação do M&A. Sem isso, o negócio não acontece. Por outro lado, quando há confiança, há interesse do capital. E você, a VSH Partners, já conduziu negociações muito estratégicas na área de contabilidade também, no mercado de M&A. O que você mais aprendeu nessas experiências já adquiridas e os aspectos que você entendeu como fundamentais para o negócio ter sucesso? Eu acho que começa com o empresário tomar uma decisão madura em relação ao passo da venda da empresa. Eu entendo que não é uma decisão fácil, mas muitas das vezes, por exemplo, a falta de sucessão é algo que inviabiliza aí a manutenção do negócio no seio familiar. E aí a venda é um consectário lógico, né? Obviamente, esse ativo vai ter que ser vendido, porque quebrar ninguém quer. A sucessão nem sempre é possível. E aí a gente fala de sucessão num ambiente onde a geração seguinte tem aptidão e tem apetite. Né? A aptidão técnica é a capacidade técnica de conduzir os negócios e apetite é a vontade, é a potência, é efetivamente ter tesão pelo negócio. E é difícil você ter isso na prática. E se você não quer quebrar, a sucessão não é possível, o que fica na mesa, né, como possibilidade real é a venda. Só que a venda, ela não precisa, né, ser objeto de tomada de decisão do dia para a noite, decidi hoje, vou vender amanhã. O que é fundamental o empresário entender é que ele precisa estar muito próximo da possibilidade real da venda. Se ele vai vender ou não naquele momento é uma outra história, mas ele tem que estar preparado para a venda, ele tem que estar pronto para ser vendido. Repito, eu estou pronto para ser vendido, eu tenho proposta, mas eu não quero vender. Obviamente, a empresa é tua, o negócio é teu, você vai tomar a decisão que é mais oportuna e conveniente para você. Agora, o que é péssimo e destrói valor é você não estar pronto para vender e precisar vender. Aí a gente tem um baita de um problema.
Então, né, uma das coisas importantes que eu aprendi dentro da minha carreira como executivo foi que você precisa estar o mais próximo possível da liquidez. Quanto mais perto você tiver da liquidez, quanto mais preparado você tiver, quanto mais o mercado perceber valor no seu ativo, maior a probabilidade de você conseguir efetivamente fazer um bom negócio. O bom negócio a gente faz quando a gente não precisa. Quando a gente está numa situação extrema, e infelizmente a gente já teve situação do cliente estar doente, tá diante aí de uma situação grave, uma doença grave, a geração seguinte não consegue tocar, né? O cônjuge, a cônjuge não tem a mínima condição de tocar o negócio porque passou uma vida alheio, né? Passou a vida fora, né, dessa estrutura empresarial que foi construída, e muitas vezes são estruturas empresariais mais complexas. Então, você deixar a tua empresa distante desse evento de liquidez pode ter um custo financeiro e um custo emocional assim de proporções gigantescas. E, Cláudio, do ponto de vista técnico, quais são os problemas mais comuns que tendem a aparecer nessas demonstrações financeiras quando uma empresa passa por um processo de análise dos dados mais aprofundado? Se apertar os números, eles confessam, né? A gente sempre brinca dessa forma, né? Então, depende do grau de interesse ali da empresa, se ela tiver muito endividada, ela pretende ocultar alguns passivos, né? Que assim, se a gente olhar um relatório de contabilidade passiva, é tudo que ela tem por obrigação junto a terceiros, né? Então, às vezes omite, né? Omite informações super importantes, como, por exemplo, potenciais perdas em processos trabalhistas, que não ficam registrados ali como esse passivo, né? Então, ela está, de alguma forma, induzindo a quem olha aquele número de que o componente de dívida dela é menor do que de fato né? Então, esses componentes de dívidas trabalhistas, hoje em dia dívidas ambientais, que deveriam ter um registro ali por dentro, é um ponto a ser observado com calma, né? Todo o relatório contábil ele tem uma série de regramentos, né? Até mesmo divisão de dívidas de curto e de longo prazo, assim como de direitos de curto e de longo prazo, às vezes tende-se a forçar um pouquinho também esses números, sabe? É muito melhor para quem está olhando perceber que vai receber todos os valores num prazo mais curto do que um prazo alongado. Então, às vezes, tem algumas restrições ali nessa análise mais crítica de prazo de vencimento, tanto de ativos quanto de passivos. E sem contar os valores dentro do balanço, que muitas das vezes eles estão muito a custo do passado, que a gente chama de custo histórico. E tem medidas de avaliação de ativos e passivos que dá para trazer a valores mais próximos ao valor de hoje, né? Então, esses olhares atentos tem que se ter quando a gente pega esse conjunto de relatórios. E eles, é engraçado, eles se comunicam entre si. A gente consegue identificar isso, sabe? Se de repente um balanço ele não está tão claro, tem outros relatórios contábeis que são capazes de explicar. Certo. Mas isso para as empresas maiores, né? O que dirá uma empresa pequena e média não tem fluxo de caixa, né? Não tem algo mais estruturado que você possa até mesmo validar aqueles números, né? E acaba sendo um grande problema, de fato, de avaliar esse negócio, né? Pois é, a minha curiosidade é entender quando e que tipo de dados que, se omitidos, podem configurar numa questão problemática do ponto de vista ético e, além disso, jurídico. Sim, né? Sim. A contabilidade é muito regrada, a gente não pode fugir desse aspecto, né? A contabilidade ela tem várias facetas, né? Quando eu monto um balanço patrimonial para publicar, eu tenho um conjunto de regras que devem ser respeitadas para essa publicação. Inclusive em relação a ativos e passivos, o valor que vai constar nesse balanço, né? Quando há uma reorganização societária, que são processos de fusão, de incorporação ou mesmo de cisão de negócios, já é um outro regramento. Então, é essa complexidade contábil que, às vezes, quem pega um relatório e não está acostumado a lidar com esses aspectos, pode ser que se depare com situações que não refletem a realidade, né? Certo. Então, para cada situação, há um conjunto de regras, de fato, de valores que devem fazer parte desses relatórios contábeis. Para não ter erro, o melhor caminho é sempre a transparência, né? É sempre a transparência, o estudo continuado, né? Mas a transparência é um dos pilares ali, inclusive
empresas que têm processos de governança corporativa, né? Um dos pilares ali é a tal da accountability, né? É a minha capacidade de revelar essas informações o máximo possível, né? A fidelidade daqueles números. Convenhamos, é difícil colocar isso dentro dos relatórios contábeis, mas é necessário, né? É aproximar cada vez mais de um valor de saída de um negócio, não de um valor de entrada, né? É esse o pulo, né? Que a contabilidade ela tem caminhado para isso, de trazer para os números valores mais próximos ao valor negocial. Mas isso quem faz são as grandes empresas, as pequenas e as médias não fazem isso, ainda continuam trabalhando a contabilidade com aqueles dados lá do passado, né? E Eric, que diferença que você percebe também, considerando a tua experiência, dessas empresas que chegam mal organizadas financeiramente ou, por outro lado, bem organizadas, para terem sucesso num negócio de M&A e para sentirem que todo o trabalho de uma vida valeu a pena? É que a empresa que é grande, ela é grande porque ela se preparou para ser grande, né? Ela construiu bases sólidas para ser grande. A empresa que é pequena, ela tenta minimamente sobreviver, né? Ela está vendendo almoço para pagar a janta. E o nosso foco em M&A, a maior parte dos nossos clientes é o middle market, né? São as empresas do meio, né? As empresas estão lá entre 30 milhões a meio bi. Essa fatia do meio, no exercício das nossas atividades, a gente tem um desafio enorme, porque essa cultura, né, de uma contabilidade 100% em conformidade é a cultura da empresa grande. O nosso público é a empresa média. Quando a gente vende uma empresa média, a gente vai vender para um grupo maior, né? Em regra, é um player grande. E aí a gente precisa fazer essas duas estruturas conversarem, né? E isso não é tão simples assim. Mas uma parte relevante do nosso trabalho, ela passa por orientação e alinhamento de expectativa e direcionamento estratégico para esse empresário. Então, o cara que é médio porte, ele precisa efetivamente, se ele quer fazer uma transação de M&A, ele tem que se preparar, ele tem que se organizar, ele tem que investir realmente capital nessa estrutura financeira. Então ele tem que ter lá bem definido um contas a pagar, um contas a receber, uma controladoria, tem que ter lá um diretor financeiro, né, um CFO, tem que ter aí realmente toda essa convergência financeira de modo que a realidade da companhia seja refletida através da DRE, através do balanço, através do relatório de fluxo de caixa. Se não tiver isso, o que eu faço? A transação não vai sair. É muito difícil você conseguir concluir o negócio se, né, você entra numa etapa de due diligence e tem lá a bandeira vermelha de tudo com telado, né? Só que aquilo ali parece uma carnificina, né? Ponto de contingência não materializada, assim, de tudo com telado. Isso passa pelo que foi dito aqui em relação a, por exemplo, né, contingência trabalhista. Você olha lá, tem, sei lá, 100 mil reais provisionado. Aí você vai pegar cada ação trabalhista, vai fazer o relatório de cada ação, vai ver que uma etapa relevante tem sentença ou eventualmente transitou em julgado, está em fase de cumprimento de sentença. Quando você liquida aquilo, dá lá 3, 4, 5 milhões. Então, quem está colocando o capital já fica desconfortável, porque isso é um fato grave e relevantíssimo. Você deveria ter me falado disso desde a nossa primeira reunião, porque o investidor pergunta de maneira bem direta: tem algo relevante na companhia antes da gente seguir que eu deveria saber? A pergunta é simples, direta. Tem aqui uma contingência trabalhista. A gente tem aqui, eventualmente, uma lacuna tributária, em função de uma diferença de alíquota em que a gente deveria ter aplicado X, foi aplicado Y, mas a gente reconhece que está errado. Então, esses pontos mais sensíveis, a única chance da transação sair é se isso for dado visibilidade desde o começo, né? Ser transparente, que é uma das bases aí de toda a estrutura da contabilidade, e aquilo ali for negociado, né? Ou seja, é risco, vai impactar no valuation para baixo, e ok, né? Fez parte da negociação de maneira honesta, e o negócio foi concluído. Então, não estou pregando aqui que a perfeição, né, ela
deva ser uma obrigatoriedade, mas a transparência sim, né? Não existe esqueleto no armário. Né? Se tiver, esquece, né? Não sai o negócio. Certo. E o processo de M&A, uma das etapas, que é essa organização da casa, a VSH Partners está capacitada a conduzir, certo? O ativo entra na nossa empresa através do valuation. O valuation é o primeiro contato que nós temos com todas essas informações financeiras, né? Como a gente comentou há pouco, né? A DRE dos últimos 5 anos, balanço dos últimos 5 anos, a gente vai entender os relatórios gerenciais que essa empresa tem, a gente vai entender relatório de fluxo de caixa, e esses relatórios precisam ter uma convergência, né? Eles têm que ter aí no direito a gente chama isso de subsunção do fato à norma, né? Que é você encaixar uma coisa na outra. Se o encaixe fica muito defeituoso, a gente já tem um sintoma de que tem problema. E se tem problema, a gente não recomenda seguir para M&A, tem que arrumar a casa antes e depois a gente retoma esse fluxo. Nem que, né, no diálogo com o investidor, num exercício de extrema transparência, se diga, olha, os últimos 3 anos a gente de fato tem problemas estruturais, os últimos 2 a gente colocou dentro de algo que realmente reflete a realidade da companhia e está dentro do que a legislação brasileira estabelece, então, né, tem essa lacuna. Em regra, o prazo prescricional de contingências ele é quinquenal, né? Ou seja, são os últimos 5 anos aí que se reflete um risco nas transações. No trabalhista é um pouco diferente, então o trabalhador tem até 2 anos para reclamar os últimos 5. Então é prescrição bienal concomitante à prescrição quinquenal. Então esses aspectos de problemas, né, vamos chamar isso, de contingências, né, materializadas ou não materializadas, eles podem existir, mas tem que levantar a mão e explicar isso desde o início. Então a etapa de preparação, a gente está junto com o empresário, orientando, e através do valuation a gente já consegue ter aí um raio-x que nos dá um direcionamento estratégico de que esse ativo está pronto para ir para o mercado ou de jeito nenhum dá para ir para o mercado. É o primeiro sintoma, o primeiro indicativo, é o primeiro contato que a gente tem. E também, muitas vezes, a gente percebe isso, que é a primeira vez que uma boa parte dos nossos clientes, e aí eu estou falando de empresas de médio porte, o cara fatura 50, 60, 70, 80 milhões ou até acima de 100 milhões. Mas a impressão que eu tenho é que é a primeira vez que ele teve contato com os dados organizados, assim, que ele olhou, puxa, meu faturamento bruto histórico é isso, aqui meu EBITDA é isso, meu lucro líquido é isso, eu venho numa evolução ou estou involuindo, e ele chega a algumas conclusões através desse relatório. Então é super importante o exercício do valuation, é super importante o exercício de organizar as informações financeiras e chegar num racional. O que no atropelo do dia a dia, a grande maior parte dos empresários não faz. Conheço poucos empresários que param, olham, analisam, refletem, trocam com seus gestores e contadores, definem estratégias, ajustam a rota e seguem. Em regra, as coisas acontecem tudo muito no atropelo. É a famosa correria do dia a dia. E quem sempre está correndo não tem tempo efetivamente para questões mais estratégicas, mais relevantes. E aí eu vejo o papel do contador como um grande parceiro de negócios para o empresário. O contador pode muitas vezes trazer estratégias e perspectivas completamente diferentes daquelas que o empresário vinha conduzindo até aqui, e isso pode gerar um benefício enorme, como por exemplo, algum benefício fiscal relevante que não estava no radar no primeiro momento, abrir uma filial em determinada localidade geográfica do Brasil, que tem uma diminuição de ICMS, enfim, existem várias formas de legalmente você fazer uma melhor gestão tributária. Mas para fazer isso tem que parar, pensar, refletir, entender a sua operação com profundidade, e no atropelo é totalmente inviável fazer isso. Uhum.
E, Cláudio, para os empresários que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando até aqui, agora a gente já vai chegando para o fim da nossa conversa, mas eu queria que você dissesse assim, para aqueles que têm o plano de vender a empresa ou começam a pensar nisso, começam a pensar na ideia de atrair investidores, o que você daria de dica para cuidados que essas pessoas devem tomar no que se refere à organização dessas demonstrações contábeis? A pessoa, o próprio Érico comenta, né? A pessoa tem que se preparar, né? Quem é pequeno ou médio, ele tem que se preparar no mínimo para ser grande, né? Ou ele preparar aquele negócio sobre o olhar de números que se converse ali, de uma contabilidade mais coerente ao longo de um determinado período de tempo, né? Mas não tem como fazer isso sem ter a parceria desse gestor com o contador, né? Essas duas pessoas dentro da empresa tem que se conversar de forma rotineira, né, para ir preparando esse negócio. Talvez o contador até explorar melhor alternativas éticas e viáveis para aquele negócio, do ponto de vista de mudar a sistemática que vinha sendo adotada em relação a uma forma de avaliar determinados ativos e passivos, né? Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, a reforma tributária ela é crucial nesse caminho do futuro aí para dentro dos negócios, né? Até mesmo no processo de venda de uma empresa, às vezes a pessoa que está comprando lá, ela quer saber o que aquele negócio vislumbrou para os próximos anos a partir da reforma tributária. Seja, existem estratégias, né? Porque no passado era muito isso. Eu vou abrindo filiais em diversas partes do país porque tinha incentivos. A reforma promete acabar com isso ao longo do tempo, né? Então, do ponto de vista estratégico de logística, pode ser que não valha mais a pena eu ter uma empresa em determinadas regiões do Brasil, né? Isso já tem que ser discutido hoje, não é? Né? É uma agenda ali que deve ser discutido hoje, né? Aquelas empresas que estão é chamado lucro presumido, né? Que é uma forma de tributação do seu resultado. A reforma trouxe aspectos muito relevantes agora, a partir desse ano também ali, que vai afetar esse negócio. Será que vale a pena continuar no lucro presumido? Será que não é melhor ir para o lucro real, né? Essas pautas têm que ser discutidas. E o caminho talvez se o empresário não provocar, o contador deveria provocar também, né? Então ele se sentir de fato participante dessas estratégias tão importantes ali para preparar esse negócio para potenciais investidores, para que aquilo seja atrativo de alguma forma, né? Maravilha. E Eric, a sua dica final? Olhar a figura do contador como um grande parceiro de negócio, não fazer economia burra, muitas vezes ir pro varejão, querer cotar e pagar mais barato, sem dúvidas vai sair mais caro. E as empresas que eu acompanhei, que saíram do estágio de pequeno para médio, médio para grande, são empresas que o contador era embaixo do braço do empresário. O empresário realmente tinha uma proximidade enorme com o contador. O contador sempre esteve junto desse empresário, assim como um jurídico competente faz muita diferença no crescimento estrutural de uma empresa. O contábil ele é tão importante quanto, se não for mais importante ainda. Então, esse empresário ele precisa ter a responsabilidade de entender que a empresa é sua, quem tem que trazer esses stakeholders para perto e fazer com que eles desempenhem a melhor função da melhor forma possível. Essa atribuição é sua, né? Você é o dono da empresa, você administra a empresa, você é o CEO, é o diretor, é o presidente, e compete a você ter essa clareza, essa lucidez de que o parceiro contábil ele é pilar fundamental para que você tenha sucesso no negócio, para que você tenha realmente a condição de traduzir o que os números da tua empresa refletem de uma maneira segura e confortável para um investidor. E a gente já vai se encaminhando então para o fim dessa conversa. Agradece muito a sua companhia até aqui. E, Cláudio, antes da gente terminar, quero te agradecer muito profundamente de novo pela sua presença. Acho que ficou claro nessa conversa que as demonstrações contábeis, elas não são apenas um requisito legal, né, mas uma ferramenta essencial para a credibilidade, para a geração de valor e para a governança nas empresas.
Eu que agradeço o convite que foi feito a mim, estou sempre à disposição, tem vários temas que a gente pode dialogar. E eu diria também para esse empresário que, se ele não tem a formação dentro da área de finanças, de contabilidade, talvez fosse bastante útil também ter um pouco de educação continuada nesse sentido, né? Para saber minimamente interpretar ali e até dialogar mesmo com o contador, afinal de contas são temas muito técnicos e que às vezes a pessoa sente até uma certa insegurança, né? Acho que é um caminho bem interessante também nesse sentido de ter uma educação financeira e contábil. Perfeito, muito obrigada. Quando chega o momento de buscar investidores, atrair sócios estratégicos ou vender uma empresa, a contabilidade da companhia passa a ser analisada com um nível de profundidade muito maior. É nesse momento que ela deixa de ser apenas um instrumento operacional e se torna um elemento central de confiança, transparência e geração de valor. Empresas que constroem demonstrações contábeis sólidas, consistentes e alinhadas à realidade do negócio tendem a atravessar esses processos com muito mais segurança e muitas vezes com mais valor. Obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima conversa.